Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde. E o Mata-Mata de hoje é um mata-mata que eu gostei muito de fazer e vocês tinham pedido, que é carnes. A gente tem a JBS, a Minerva, a Marfrig e a BRF, Brasil Foods. Eu dividi em dois para poder aprofundar mais e passar mais para vocês o que eu estou vendo das quatro companhias. Hoje será JBS versus Minerva. Esse é o mata-mata de 16 de abril de 2023. E vamos lá, galera. E o programa de hoje é dedicado ao Felipe Azevedo, que vinha pedindo muito para mim. Ele é assinante da melhor série que a gente tem aqui na Levante, que é o pacote de todas as séries Infinity. Você que está vendo, se você não assina ainda o Infinity da Levante, ligue para a Levante nessa semana e fala: eu assisti o Mata-Mata de Carnes JBS Minerva com o Flávio Conde, ele prometeu um desconto de 30%. Esse desconto de 30% vai fazer você economizar R$ 2.000 esse ano, ok? Vamos lá, então. Primeiro, eu acho muito importante você ter uma ideia do perfil da JBS. A JBS é a principal produtora de proteínas, carnes do mundo. Eu não gosto muito de chamar carne de proteína, porque ovo também é proteína, peixe também é proteína. Eu prefiro chamar ela de maior produtor de carnes do mundo e a maior empresa por receita de alimentos do mundo. Ela ultrapassou a Nestlé no ano passado, ela teve quase 73 bilhões de dólares de receita, enquanto a Nestlé teve 69 bilhões. Parabéns para a JBS. E era uma companhia que processa carne bovina, suína, ovina e de frango. Ovina não é de ovo, ovina vem de ovelha. Então, é a carne de ovelha. No Brasil, o pessoal não consome muito carne de ovelha. E o cordeiro é um filhote que está pequenininho ainda, tem a pele macia e você provavelmente já comeu e gostou. Eu, pelo menos, gostei bastante. Ela também atua na produção de alimentos de conveniência e valor agregado. Ela também comercializa cor, higiene e limpeza, colágeno e embalagem, biodiesel e outros. Essa parte final não é o forte da empresa, é uma parcela bem pequena, mas isso está no perfil da companhia. Eu tirei, tem um endereço aí aonde você entrar. Depois do perfil que você viu da JBS, eu vou te mostrar o histórico, resumidamente, de aquisições. A companhia sai de 2 bilhões de dólares de receita ano em 2006 para 72 bilhões e 600. Isso daí não foi só crescimento orgânico, mas foi principalmente tomando dinheiro no mercado e comprando agressivamente vários concorrentes. Primeiro compra a Swift, lá em 2007, depois compra a Smithfield Beef, compra a Talisman, compra a Pilgrim's Pride, importante produtor de frango dos Estados Unidos, compra a Rockdale Beef, também compra a Frangosul aqui no Brasil, a Seara. A Seara vai ser uma empresa, é uma das principais empresas responsáveis pela queda de margem da BRF. A Seara era da BRF, quando juntou Sadia e Perdigão, tiveram que vender a Seara. Quem que foi que justamente comprou a JBS e ela usou a Seara para dar um couro, no bom sentido, na BRF. Depois comprou a Primo, comprou Massalev, Cargill Park, Moi Park, Plan Rose, Empire Pack, Tupi, Brianza, Vivera, comprou um monte de gente. Hoje a empresa é uma gigante. Mas ser gigante não significa
que ela está necessariamente numa boa fase e não significa necessariamente que você tem que ter ela em carteira. E quem que é a Minerva? A Minerva, você vai ver, é uma empresa 10 vezes menor do que a JBS, ela é focada principalmente em proteína, carne e na desossa de bovinos e também ovinos. Ela tem 32 unidades industriais, sendo 3 plantas de processamento, uma no Brasil e outra na Argentina. Ela é muito focada, as plantas dela, na América do Sul, enquanto a JBS tem 56% da sua produção e do seu mercado na América do Norte, Canadá, Estados Unidos principalmente, e México. A Minerva não, é uma empresa de carnes de Brasil mais América do Sul. Continuando o histórico de crescimento da Minerva, você está vendo aí na tela, é um histórico bem razoável, ela cresce de 2008, ela cresce de uma receita de 2.300 e vai bater 32 bi em 2022. Parabéns pelo crescimento da Minerva também. Como que a governança corporativa, que é tão importante? Primeira coisa na governança, a gente tem que saber quem é o controlador. Eu confio no controlador, eu conheço o controlador, eu nunca ouvi falar, então eu vou atrás dele. Hoje, com a internet, você acha facilmente quem que é o controlador e qual que é a história. O controlador da JBS é a família Batista, através da JF Investimentos e o FIP Multiestrategista Formosa IE de investimento externo. Somando as duas participações, a família tem 48,83% das ações ONs. E aí controla a companhia. O BNDES Par tem 20,81% e o mercado 30,36%. Está no novo mercado, 100% das ONs, não está no ISE. Já a Minerva é controlada pela família Vilela de Queiroz. Essa família comprou a companhia durante a história dela, e a Sali, que é uma empresa da Arábia Saudita, essa empresa SA é de Saudi Arábia, ela investe nessa área de gado. Ela tem 30,55% da Minerva, enquanto a família Vilela de Queiroz, que muitos acham que ela dominava sozinha a companhia, tem 22,36%, 52,91%. Tem a Compass, que é uma empresa de carnes, não tem nada a ver com aquela empresa do grupo da Cosan. A Compass é internacional, 5,46%, a Minerva SA, ou seja, ações em tesouraria, 3,68%, o mercado tem 37,95%. O novo mercado é a BIF3, que é o código, está no ISE. Isso é um ponto positivo. Em termos de governança, ganha a Minerva Foods por causa do controlador e também por causa do ISE que ela está. Continuando, como que é a parte operacional da JBS da Minerva? 400 unidades da JBS, 32. A Minerva, 240 mil colaboradores, 21 mil. A Minerva, lembra que eu falei que a JBS era 10 vezes maior? Capacidade de processamento, 75 mil bovinos, enquanto a Minerva, 29 mil, suínos, 115, 14 milhões de aves, 60 mil peças de couro. Bovinos na Austrália, 19 mil, somando aí os dois vai dar quase 50 mil. Clientes, JBS 275 mil em 190 países, 375 bilhões de receita em reais, um dinheiro enorme, enquanto a Minerva, 80 mil clientes, 100 países, 31 bilhões de reais, por isso que eu falo que ela é 10 vezes
maior a JBS. Aqui um mapa muito bem feito pela JBS mostrando aonde está a produção, da onde que é originada a venda de produtos da JBS. 49% está nos Estados Unidos. Lembra, ela comprou a Swift, comprou outras e também montou suas unidades. Então, quando você pensa em JBS, você pensa que, além do preço da carne do gado, que são duas coisas fundamentais, o preço da carne é o preço da mercadoria que ela está vendida, o preço do gado, ela compra o gado nos Estados Unidos, ela não tem gado suficiente nos Estados Unidos para suprir a sua demanda, então ela compra, você vai ter que pensar no preço. Mas também muito importante, além desses dois quesitos, é o quesito dólar versus real. Se o dólar subir, for para 5,50 ou para 5,30, como o Focus está projetando, 5,30, 5,25, hoje fechou a R$5, hoje que eu estou gravando, dia 11, se sobe é positivo, porque aquele dólar da JBS vai gerar mais receita em real. O inverso também é verdadeiro. Conforme cai o dólar, é negativo. E olha lá, Brasil só corresponde a 12% do resultado da JBS. Então, as carnes vendidas no Brasil são importantes, são, mas é só 12%. 15% a Ásia, 4% a Austrália, 3% África e Oriente, muito pouco, Europa, 9%, América do Sul, 1%. E a Minerva? A Minerva é diferente. A Minerva, primeiro, um ponto muito importante, ela origina seus produtos aqui na América do Sul. Eu coloquei um mapa para vocês, 47% vem do Brasil, 15% vem do Paraguai, 4% da Colômbia, 10% da Argentina. A Argentina está prejudicando bastante os resultados da Minerva, porque estão segurando o gado lá. Uruguai, 10%. O que acontece? Apesar de ser muito focado em Brasil e Paraguai, 70% é exportado. Então, o dólar é fundamental e também o maior cliente é a China. A China é fundamental. O Lula está chegando hoje na China, dia 11. Provavelmente o pessoal da Minerva, da JBS, ou já esteve ou vai estar lá, porque a China é o principal parceiro comercial do Brasil. É para onde o Brasil mais exporta e, portanto, tem que tratar bem. O governo anterior do Bolsonaro não tratava bem a China e, na minha opinião, foi um erro. Como eu também acho um erro ficar bajulando a Argentina, um país que está quase sempre quebrado e prejudicando várias empresas, como, por exemplo, a própria Minerva. Agora vamos ver como que os resultados do quarto trimestre de 2022, o ano inteiro, foram formados. A parte mais importante é a receita, a segunda mais importante é o custo. É aí que as companhias conseguem seu sucesso ou fracasso. E o quarto trimestre não foi fácil para a JBS nem para a Minerva. A JBS, você está vendo aí, eu coloquei as 6 unidades dela. Estados Unidos, que é a Beef North America, 114 bi, 1/3 do que ela vendeu ano passado. A USA Pork, 42 bi, mais 90 da Pilgrim's Pride PPC, que é frango. E aí, olha que um monte de gente achava que a JBS era só carne vermelha, também tem frango. E o frango é significativo, 90 bilhões, quase 30% da receita da companhia. Então, você está vendo aí que os Estados Unidos é muito importante, não foi bem, venda de carne, que é 12% no quarto tri, não foi bem, frango caiu 4%, porco foi melhor, ficou quase estável, queda de 0,3%. Segunda unidade mais importante é Brasil, 43 bi da Seara, que é frango, e 59 bi da JBS Brasil,
que é aquela carne bonita que você vê da Swift e da JBS no supermercado. Então, quando você pensar em resultado de JBS, pense Estados Unidos, carne bovina, porco e frango, pense Estados Unidos, América do Norte, pense Brasil, frango, 43 bi Seara, quando você estiver no supermercado, você vai lembrar que é JBS, e carne Brasil, 59 bi. E, portanto, os Estados Unidos foi o responsável pela queda, Estados Unidos barra América do Norte, menos 4% de receita no quarto tri. No caso da Minerva Foods, ela não dá um nome para a unidade, ela só chama a unidade pelo nome do país. Brasil foi metade de tudo que foi receitado ano passado e também no quarto tri, subiu 5% no quarto tri, 36% no ano, foi um bom desempenho. Por quê? Porque o Brasil exporta bastante para a China e para a Europa. Depois tivemos a Argentina indo muito mal no quarto tri por conta da política errada do Fernandes, o presidente da Argentina, que acha que pode debelar a inflação impedindo exportação de carne. Ele acha que, ao proibir os produtores de carne de exportar, por isso que é 42%, eles dão só uma cota, eles vão ser obrigados a jogar para o mercado interno e o preço vai cair. Não é bem assim que acontece, porque as empresas olham o custo e olham o que aconteceu, menos 42%, foi muito mal a unidade da Argentina. A Colômbia também não foi bem, mas é pequena, caiu 20%. Paraguai, que é uma unidade grande, caiu só 3%. Ok, o Uruguai também não foi bem, caiu 13%. Então, Argentina, Colômbia e Uruguai prejudicaram o resultado da Minerva Foods, que vendeu 9% a menos no quarto tri, que foi 6 bi e 800, ok? Continuando, agora que a gente já entende essa primeira linha, que é a receita líquida da JBS e da Minerva, a gente vai ver o que prejudicou as duas. Principalmente, no caso da JBS, o custo de produção, que ele aumentou muito, é aquela história que eu já conto desde da última gravação de Mata-Mata de JBS, que foi há 6 meses atrás, e eu também conto no fechamento, que é o seguinte: o produtor, o criador de carne bovina, do boi, o que ele fez? Ele viu todo o lucro recorde da JBS dos Estados Unidos em 2021, ele falou, então é o seguinte, ele está pagando pouco pelo meu boi, eu vou diminuir a produção de boi e eu vou vender mais caro, porque ele vai demandar praticamente o mesmo, portanto vai ter que pagar mais. Foi o que eles fizeram. Olha o que aconteceu com a margem. A margem estava acima de 16 até o terceiro tri, cai a margem bruta para 11,5% no quarto tri. 11,5% de margem bruta quer dizer o seguinte: a cada R$100 que entrou de receita da JBS, só 11,50 sobraram como lucro bruto para pagar todas as despesas operacionais, resultado financeiro e impostos. E aí o lucro ficou pequenininho. No caso da Minerva Foods, não, o lucro bruto caiu, mas caiu pouco, caiu 5%, a margem até aumentou um pouco, 19,5%, e vocês já percebem daí uma coisa que provavelmente a maioria não tinha na cabeça: a Minerva Foods tem uma margem muito melhor do que a JBS, 19,5% no quarto tri contra 11,5% do quarto tri da JBS. E aí a gente vai para as outras despesas. O que acontece? O lucro líquido da JBS, com aquela queda na margem bruta, no lucro bruto, que é 44%, 2 bilhões e 200, enquanto no ano foi 16 bilhões e 200. Foi um ano fraco, 2022,
para a JBS, por isso que as ações caíram 40% de lá para cá, uma margem líquida muito baixa, 2,4. E a Minerva Foods teve crescimento na despesa operacional, e com isso o EBITDA caiu 17%, além do crescimento na despesa operacional que você está vendo na tela, aumentou a despesa financeira, tudo isso gerou um prejuízo líquido de 25,7 milhões, que surpreendeu negativamente a todos. Isso foi divulgado em fevereiro, as ações já vinham caindo, caíram mais ainda. Por quê? Porque o mercado tinha 200 milhões de lucro, os analistas, para a Minerva Foods. Eu não fiz projeção para o trimestre, veio um prejuízo de 25 milhões. O mercado, obviamente, desanimou. Depois teve também aquela questão da China ficar uns dias sem importar carne do Brasil, de todas as unidades do Brasil, por conta daquele caso da vaca louca no, se não me engano, Maranhão. Vamos agora ver a estrutura de capital e endividamento líquido, porque são empresas endividadas, como boa parte das empresas brasileiras, e sempre a gente tem que olhar com cuidado para não ter nenhuma surpresa negativa. Dívida líquida, eu vou direto, 79 bilhões na JBS, cresceu quase 10 bilhões em um ano, porque o ano foi pior, o resultado foi pior, teve que botar mais dinheiro no capital de giro, custou mais, aumentou a dívida líquida. Aumentou, você compara com o EBITDA do ano passado, a situação ainda é tranquila, 2 vezes 29 de alavancagem financeira, não é alto, eu sempre falo aqui, até 2,5 ok. Quando passa de 3 e vai para 3,5, luz vermelha, vai ter que ou emitir ações ou vender uma unidade para pagar dívida, não pode ter dívida de 3,5 vezes ou mais. Minerva Foods, que é uma empresa bem menor que JBS, 6,7 de dívida líquida, contra um EBITDA ajustado de 2,8 bi, 2 vezes 0,15 de alavancagem, tranquilo, não precisa se preocupar. E agora a parte muito esperada por vocês, que é a projeção de resultados para 2023 e os dividendos. Com isso, você vai poder ter uma ideia de como serão os resultados e se você deve comprar ou não as ações da JBS e da Minerva, ou se você deve manter ou não. Vamos lá, projetei para a JBS uma queda na receita por conta do quarto trimestre. A empresa, quando divulgou o resultado em março, escreveu na mensagem da administração, do CEO, que o primeiro trimestre continuava difícil, como foi o quarto. Aí eu imaginei isso acontecendo no primeiro, melhorando um pouquinho no segundo, um pouquinho no terceiro e mais no quarto. Mesmo assim, queda de receita de 5%. Custo de produção igual, lucro bruto cai 31%, a margem bruta, eu usei a última margem bruta porque ela me fala mais do que está o custo. Por que o custo vai voltar para a média dos outros trimestres? Não vai ficar no primeiro trimestre parecido com o do quarto, a empresa não para, ela continua e as coisas tendem a ficar do jeito que estava, pelo menos no último trimestre. Com isso, eu acabo chegando numa queda do EBITDA de quase 50%, 49%, você está vendo aqui na tela do meu lado esquerdo e do seu lado direito. Resultado financeiro cresce 6%, tranquilo, ela dá um prejuízo de 2.700 bi. Eu não espero nem torço para a JBS dar um prejuízo de 2.700 bi. Porém, se acontecer essa queda de margem durante o ano inteiro e ainda o lucro líquido cair 5%, a despesa operacional aumentar 6%, que é a inflação, e o resultado financeiro aumentar 6%, ela infelizmente vai dar um prejuízo, não quer dizer que realmente vai dar, é uma projeção feita por mim aqui na Levante. Vocês sabem que as projeções que a gente faz têm uma dispersão grande e uma dificuldade grande. Imagine na empresa
fazendo todo o orçamento, já tem dificuldade da empresa, de quem trabalha lá dentro, de prever o que vai acontecer. Imagine, então, a gente aqui tendo acesso a uma dúzia de linhas e não estando dentro da empresa. Então, a possibilidade de erro nossa é muito maior. Mas esse é o número que saiu, eu não posso brigar com o número e tenho que publicar, mostrar e avisar vocês. A Minerva Food, eu estimei uma receita de 5%, a receita crescendo. Por que a Minerva só sobe e a JBS não? Porque o que vai pesar bastante favoravelmente a Minerva, que é quase metade das exportações, é a China, que deve crescer 5%. A China tem um peso muito maior no resultado da Minerva do que no resultado da JBS. Eu acho que a China é só 15% ou 13%, eu mostrei para vocês no slide. Custo de produção aumenta 3%, a margem igual do ano passado, porque a exportação vai ajudar. EBITDA sobe 2%, 2,9 bi, cai 49 na JBS. Resultado financeiro cresce negativamente, ou seja, fica mais negativo em 6%. Ela tem um lucro líquido de 600 milhões, queda de 5%. Não é um prejuízo, mas também não é um resultado animador. Aí eu vou para os dividendos, não dá para distribuir dividendos da JBS, porque tem prejuízo, se bem que a empresa pode falar, no caso de prejuízo, que está gerando um caixa alto e vai pagar. Isso é discricionário da empresa, mas ela não é obrigada quando tem prejuízo líquido. A Minerva, com 600 milhões, eu estimei um payout de 25%, conta 19,5% no ano anterior, daria 150 milhões em dividendos, 0,24, quase 25 centavos por ação, um dividend yield pequenininho de 2,5%. Agora eu vou para o meu modelo tradicional, que eu faço valuation por EV/EBITDA, usando o número projetado versus a média histórica. No caso da JBS, está lá na linha EV/EBITDA 22, 23, estava em 3,4, pode aumentar para 6,7 com a queda do EBITDA, se realmente acontecer, a gente não tem certeza. A média histórica é 4,5, se cair pela metade realmente o EBITDA ela tiver prejuízo, as ações da JBS podem cair mais ainda. Mas, Flávio, caindo mais, estava 33%, R$33, desculpe, há um ano atrás, agora 17%, você acha que pode cair mais? Pode, porque é sempre aquilo que eu falo. Cotação segue resultado. Se a empresa está lucrando mais, a cotação sobe. E se ela está com a dívida igual ou diminuindo. Se a empresa está lucrando menos ou tendo prejuízo e aumentando dívida, que é o caso da JBS, as ações caem. Então, não tem o que fazer, a não ser não comprar as ações. Eu tenho as ações desde R$33. Bom, você tem a opção de vender, realizar o prejuízo e comprar ações com perspectivas melhores, como, por exemplo, a Copel, ou você pode ficar comprado, porque você não gosta de vender com prejuízo e você acha que as minhas projeções estão erradas, a minha visão está muito negativa, então você vai continuar com o JBS. Minerva estava 9,99, que dá um valor de mercado de 6 bi, mais a dívida 12.700, EV/EBITDA 2022-23 de 4,5 para 22, 4,4 para 23, média histórica 4,5, tem 10% de upside, R$11 é o preço justo, não é por causa de 10% de upside, 2,5 de EV/EBITDA que eu vou comprar a Minerva Foods. Então, esse é um mata-mata, onde, por enquanto, não tem motivo para comprar as ações. Vamos comparar o meu preço-alvo, a minha visão, com a visão do mercado. É importante comparar, porque eu posso estar errado, obviamente, e também você tem que ter uma noção do que os outros analistas estão falando para clientes, pessoa física, clientes brasileiros, gestores de fundo, clientes internacionais, também gestores de fundo ou investidores
estrangeiros. Olha o que acontece. Na JBS, a média das projeções de preço-alvo é R$ 33,80, que daria 94% de upside. 10 analistas sem recomendação de compra, nenhum venda 5 neutros. Então, vou sair correndo desse mata-mata, vou desconsiderar tudo que o Flávio falou, vou acreditar na média dos analistas, nas 10 compras, e vou encher o carrinho de ações da JBS. Mesma coisa eu posso pensar de Minerva. 11 recomendações de compra, 0 de venda, 3 de neutro, 17,80 de preço-alvo, 79% de upside. Também eu vou encher o carrinho de Minerva, mas não é bem assim. E eu aviso vocês que acontece de analistas de corretoras, às vezes, não terem tempo de revisar para baixo as suas projeções, não tem tempo de revisar seu preço-alvo e, às vezes, fica com o preço-alvo desatualizado. Ou tem analista que acredita que vai voltar toda aquela parte boa da JBS, da Minerva, que as margens vão crescer, que o custo do boi vai diminuir, que o lucro EBITDA vai voltar a ser recorde, e projetam 33,80 para a JBS, 94% de upside, e ficam falando para o analista comprar. A gente só vai descobrir daqui a um ano quem está certo, mas por enquanto eles que estavam com esse preço-alvo muito alto estão errados, porque as ações estão caindo 50% em 12 meses. Mesma coisa vale para a Minerva Food, está aí o número deles, 13, 17, 80 e 23. Placar final em The Winner Is, que era a frase que se usava ao entregar o Oscar para os vencedores, em The Winner Is. Aí veio politicamente correto e ficou em The Oscar Goes to. Mais simpático, né? Menos, mas eu não acho ruim também em The Winner Is. Placar final, já dou o veredito final, ninguém venceu, porque as duas empresas estão com resultados fracos, esses resultados podem continuar, devem continuar fracos no primeiro trimestre, ninguém tem certeza que vai melhorar no segundo e, portanto, não vale a pena você que está me assistindo comprar JBS ou Minerva Foods. Ah, Flávio, mas eu tenho JBS e Minerva Foods, e o que eu faço? Bom, você tem duas hipóteses, você pode desconsiderar tudo que eu falei, ficar comprado, acreditar nos analistas e esperar subir para o preço que eles estão falando, para o upside que eles estão falando. Você pode fazer isso. Outra coisa que você pode falar, eu não vendo ação com prejuízo, eu vou ficar até recuperar. Respeito também, porque ninguém é dono da verdade, só daqui a 12 meses a gente vai saber quem estava certo. Por último, os gráficos, as cotações históricas que vocês tanto gostam. A JBS eu peguei 5 anos, ela teve um máximo de 38,70, dia 8 de abril de 22, já faz mais de um ano, e eu peguei o gráfico de 5 anos, ela subiu 92%. É fácil entender por que ela subiu de 9,12, dia 13 de abril de 2018, até hoje para 17,54. Em abril de 18, a Bolsa ainda estava baixa, a gente tinha saído da Dilma em 16, quando o Ibovespa chegou a 39 mil pontos, a JBS estava começando a melhorar resultado e ela negociava em torno lá dos R$10. Aí só em 2020 que os resultados vão bombar, começar a bombar, cotação sobe, aí vem a pandemia, 2021 ela bomba de resultado, as ações vão até 38,70 em 8/4, aí começa a sair primeiro trimestre de 22, segundo trimestre, e aí o resultado começa a piorar. BIF3, que é o código muito inteligente da Minerva Foods, 5 anos, as ações subiram só 21%,
o máximo foi R$ 16,10, dia 28 de agosto de 22. Hoje você compraria 38% mais barato, mas eu não recomendo você comprar nem Minerva, nem JBS, e ainda o dólar está caindo, pode ir abaixo de R$ 5, vai piorar o resultado de exportação, porque aqueles dólares vão trazer menos reais, mesma coisa as operações lá de fora da JBS. Pessoal, agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Se você gostou, pegue o endereço deste mata-mata que está aí no seu computador e repasse para seus amigos, conhecidos, nos seus grupos de WhatsApp. Ok? Agradeço a todos mais uma vez, e na próxima semana eu continuo com carnes, aí eu vou contar de toda a história da Marfrig e da BRF, vou contar por que piorou tanto o resultado da BRF, vou contar o da Marfrig, que é parecido com a JBS, só que a Marfrig tem um agravante, ela gastou bilhões de reais para comprar 33% da BRF, e depois as ações da BRF afundaram. Ok, pessoal? Boa semana para vocês, bons negócios.